que é resiliência? Resiliência é uma parte fundamental na construção de um futuro de sucesso. Você é resiliente? Siga os passos. Você pode me chamar de CJ e este é o seu canal Passos. Inscreva-se, compartilhe com seus amigos, dê-nos o seu like e comente nossas postagens. Sua opinião é muito importante para aprimorarmos aquilo que fazemos, que nosso propósito é glorificar a Deus e ajudar você naquilo que é necessário tomar decisões baseadas nos valores e nos princípios da palavra de Deus. Temos aprendido sobre a vida de José. Os segredos do sucesso de José no Egito são aplicáveis à nossa vida em nossos dias. Podemos aprender com ele e também ser bem-sucedido em nossos dias. O propósito de José foi revelado em sonhos por Deus. Ele aprendeu com as experiências e desenvolveu uma parceria com Deus. Deus o fez prosperar em todas as circunstâncias da sua vida, mesmo nas circunstâncias difíceis. Você pode perguntar, por que Deus foi tão favorável a José? E quando você lê a história dele, você vai saber e você vai perceber. José teve uma vida correta, apesar das dificuldades, e uma vida consagrada a Deus. Estes são princípios que você e eu podemos aplicar em nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso, o nosso quarto segredo do sucesso de José no Egito é resiliência e coerência. A palavra resiliência, ela é aplicada em vários campos do conhecimento. Na psicologia, referente ao comportamento humano, resiliência é a capacidade de enfrentar problemas, dificuldades, adversidades e superá-las, sem perder o foco da vida. Como associar resiliência e coerência na vida de José? Bem, coerência, neste caso, é a harmonia da prática com o discurso. Ou seja, o que alguém diz que crê, vive por esta fé, pela sua crença. Não é coerente alguém dizer, por exemplo, que acredita em Deus e viver uma vida completamente diferente daquilo que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ensina. Por isso, a palavra de Deus é o aferidor se estamos sendo coerentes ou não com aquilo que dizemos que cremos. Então, José foi coerente e também foi resiliente na sua caminhada. Ele enfrentou dificuldades, enfrentou injustiças, sem deixar de confiar e depender em Deus. Ele confiou e esperou confiando. Independente das situações difíceis pelas quais passou, ele perseverou em confiar em Deus. Quando José estava na prisão, no capítulo 40 de Gênesis, somos informados que 2 funcionários de Faraó foram aprisionados ali naquela mesma prisão, o copeiro e o padeiro. E certo dia eles demonstraram um semblante entristecido. José então lhes perguntou o que havia acontecido. Eles informaram que cada um deles havia sonhado um sonho difícil de ser interpretado. E José deu uma palavra de esperança para eles. No versículo 8 deste capítulo 40, José diz: porventura não pertence a Deus as interpretações? Veja como essa frase de José demonstra o quanto ele confiava e acreditava em Deus. Ao dar a interpretação do sonho do copeiro, José afirmou que ele seria readmitido à presença de Faraó. E José fez um pedido importante para ele. Está ali no versículo 14. José diz assim: lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim na presença de Faraó e me faças sair desta casa. Depois que o copeiro foi solto e readmitido à presença de Faraó, a Bíblia nos informa no capítulo 40, no versículo 23, que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Logo no capítulo 41, versículo 1, a Bíblia nos informa que se passaram 2 anos. Imagine, 2 anos, aquele copeiro já estava solto e não lembrou de José. Agora você faz um flashback da vida de José.
Era um garoto amado por seu pai, foi vendido pelos seus irmãos, revendido à casa de Potifar e se tornou um escravo. Depois foi injustamente acusado pela esposa do seu senhor e foi preso. Agora, ali na prisão, abençoado por Deus, ele interpreta o sonho do copeiro sobre o acordo de que o copeiro lembrasse dele, e passam-se 2 anos. Imagine os sentimentos e as emoções que passavam na vida, na mente, no coração de José nesse tempo. Uma coisa nós temos certeza, pela coerência das suas ações, é que ele nunca deixou de confiar em Deus. Ele sempre resilientemente se postou em fé e esperança no Deus vivo. 2 anos se passaram, mas José continuou coerente com sua fé e resiliente diante das dificuldades, confiante que a bênção chegaria, e chegou, segundo a fé dele, segundo a ação de Deus na vida de José. Nosso convidado especial desse episódio é o pastor Vicente Souza, pastor da Igreja Batista Avançar, aqui em Teresina. É um amigo, um líder resiliente e coerente. Ouçamos o que ele tem para nos ensinar. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Vicente, da Igreja Batista Avançar, e quero falar contigo um pouquinho sobre a importância da resiliência e coerência para uma vida bem-sucedida. Quero deixar bem claro que a primeira coisa que eu olho, que eu vejo nesse tema, é que resiliência tem a ver com a nossa fé, com a nossa confiança no Deus a quem nós servimos. 2 versículos para a gente pensar aqui. O salmista, lá no Salmo 46:1, diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. A gente não pode esquecer desta verdade. Nós somos lembrados aqui que Deus é o nosso abrigo seguro, é nosso lugar de descanso e fortaleza. Ao enfrentar situações difíceis, nós vamos sempre olhar que nós temos sim Deus ao nosso lado. É aquele que nos ampara, que nos dá conforto e nos dá força para persistir. O outro texto é Isaías 41:10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Que lindo! Deus nos assegura que não precisamos temer. Sabe por quê? Ele está conosco. Ele disse que vai nos sustentar com a sua mão fiel. Assim, resiliência, essa confiança, essa fé inabalável em Deus. Assim, uma pessoa resiliente, uma pessoa coerente com a fé dele, coerente com aquilo que ele diz acreditar. Portanto, crendo em Deus, eu vou confiar nele sempre. Aí eu destaco para vocês algumas características de pessoas resilientes. Pessoas que serão bem-sucedidas. De tantas, vou citar algumas aqui bem rapidinho. Uma delas é que nós sabemos lidar com emoções. É importante que saibamos lidar com emoções e também com as emoções das outras pessoas, gente. Expressar as emoções não é ruim, mas é preciso ser equilibrado nas emoções. Outra questão tão importante: como eu lido com os problemas. A palavra problema, eu não olho para o problema como problema, eu olho para a solução do problema. Pessoas resilientes são pessoas que sempre olham e entendem que em tudo vai ter uma solução, gente. É alguém que tem autoconfiança. Opa, mas aqui não é autoconfiança no sentido estoico. Aqui é autoconfiança porque a sua confiança é fundamentada no Deus a quem serve. Eu confio plenamente que se Deus me deu uma missão, por exemplo, como pastor, como pai, como cidadão, Ele vai me capacitar para ser bem-sucedido, gente. Olha, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa resiliente. Pessoas não vão seguir e nós não vamos conseguir influenciar outras pessoas se nós formos aquele tipo de gente que fica de cabeça baixa, reclamando de tudo, sabe?
com aquela cara feia. Não, é alguém bem-humorado, alguém positivo. É alguém que, embora bem-humorado, não é inconveniente. Sabe lidar com todas as situações de forma alegre. Sabe? Aí uma pessoa sociável. Uma pessoa bem sociável, uma pessoa resiliente, entende sobre a impossibilidade de conviver e ser bem-sucedido na vida se não tem pessoas ao seu lado. É preciso conviver com pessoas, considerar a ajuda de outras pessoas. Eu só sou bem-sucedido como pastor porque tenho a ajuda dessa igreja maravilhosa, de uma liderança maravilhosa que trabalha comigo. Só sou bem-sucedido como esposo, como pai, porque tenho uma família linda, maravilhosa. Queridos, daí eu quero falar uma outra característica: flexibilidade. Quantas vezes nós precisamos fazer mudanças? Sempre há essa necessidade de repensar, porque tudo está em movimento. E se nós resistirmos às mudanças, e se não formos flexíveis, nós não vamos conseguir ter sucesso naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente deseja ter sucesso. Daí eu fecho dizendo o seguinte: busque uma vida de resiliência. Olhe para os problemas e pensando que sempre vai ter uma solução. Separa a pessoa das coisas que você faz. Procure desenvolver bons relacionamentos. Seja sociável, valorize as qualidades e competências dos outros. Procure resolver algo antes que estoure o problema. Não seja alimentador de problemas, mas sim de soluções. Um grande abraço. Eu desejo que você seja assim, resiliente. Deus te abençoe. Glória a Deus! Pastor Vicente nos trouxe boas dicas. Associe isso àquilo que aprendemos com José e seja resiliente e coerente. Se cair, levante-se. Não abandone sua fé, não abandone Deus. Ande com aqueles que creem em Deus. Persevere, seja resiliente. Está demorando chegar a sua bênção? Persevere em resiliência e coerência diante de Deus. Deus não se esqueceu de você. Tenha certeza disso. Abração e até o próximo episódio. Bora pra frente, pessoal.